Bom dia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos nós, com cada lar, com cada família, com a sua igreja, com seu povo, enfim, que todos sejam bem-aventurados no Senhor. Passando aqui para mais alguns minutos de meditação sobre o nosso Deus. Como eu sou muito pensador, gosto muito de parar para pensar, eu me detenho muitas vezes pensando, analisando, preponderando, vendo as coisas na minha cosmovisão de vida, olhando para o universo, para tudo que nele há, eu fico a imaginar. Será que alguém já parou para pensar quão grande, quão poderoso, quão generoso e quão maravilhoso é o nosso Deus? Um Deus que os homens não enxergam dessa forma. Um ser absoluto que existe em todo o universo, que preenche todo o universo, que criou todo o universo. Bilhões de estrelas, galáxias, planetas, enfim. Um universo que o homem não para pensar, não para analisar, não para ver, não tira conclusões. E é por isso que muitos ouvem falar em Deus, sabem que Deus é bom, maravilhoso, poderoso, mas não ponderam e nem imaginam o quão grande e poderoso Ele é, o quão amoroso e maravilhoso Ele é. Se os homens vissem dessa forma, podem ter certeza que o mal seria varrido da face da terra. Aí vocês perguntam, como assim? Porque os homens teriam fé, os homens teriam convicção, os homens não viveriam apenas de aparências, de meia fé ou de pequena fé, porque a fé que existe nos homens é muito pequena, em detrimento do poder de Deus, do quão grande Ele é. Eu acho que são raríssimas pessoas que já passaram por esse planeta, que conseguiram fazer essa análise de quão grande e quão poderoso é o nosso Deus. Um ser que criou o universo que foge à expectativa dos homens. A imensidão dele é grande, como grande ele é. E ele, se o universo que ele criou é grande, ele é maior do que esse universo. Então os homens teriam sustentáculos na fé, os homens se alimentariam da fé e o mal não prevaleceria. Porque automaticamente, confiando nesse Deus, sabendo quem Ele é e passando a viver com Ele e para Ele, o mal não habitaria na mente nem no coração dos homens. Porque os homens enxergariam que Deus é tudo, está no controle de tudo, controla tudo. Mas o nosso arqui-inimigo, ele é astuto. Muita gente sobrepuja ele, muita gente não está nem aí para ele, achando que ele é apenas um mal, mas ele é um mal que se alimenta da hipocrisia dos homens. Ele é um mal que se alimenta da vida de libertinagem que os homens levam, dando pouca importância ao reino de Deus. Ele é um mal que se apropria do homem, porque o homem desconhece o seu Criador, o Criador de todo o universo. Então o homem, por desconhecer o seu valor diante de Deus e o valor de Deus diante de si, ele vive no desleixo completo,
apenas vivendo por viver, e o mal se apodera dele. O mal o destrói. Por quê? Porque ele desconhece. Além de desconhecer esse Deus maravilhoso, ele não tem conexão com esse Deus maravilhoso. Então ele se perde no tempo, no espaço, vive só por viver. Embora possa até ter uma Bíblia e ter lido essa Bíblia, mas ele não conseguiu discernir, analisar e se apropriar do reino espiritual do Senhor e nem do seu amor. Então é por isso que nós vemos hoje os homens sobre esta terra navegando num mundo destrutível. Porque quando Deus fez o homem, diz: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Mas quem é que domina hoje? Quem foi que abdicou dessa tarefa? Quem foi que abdicou dessa responsabilidade? De crescer, se multiplicar e dominar a terra. Apenas cresceram e se multiplicaram. Mas o domínio ficou para o outro, a qual o homem deu carta de alforria através do seu pecado e continua dando através da vida de libertinagem. Hoje, as pessoas vivem dentro das igrejas, dentro dos templos, mas não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Elas vivem apenas uma vida supérflua. Se tornaram simples religiosos, capengando, religiosos de uma visão celestial, míope, de um amor que querem demonstrar que não existe, porque não se amam uns aos outros mutuamente, como manda a palavra do Senhor. O que impera mais é o egoísmo, a hipocrisia, tudo isso porque desconhecem quem é que está no controle, quem é o Deus Todo-Poderoso. Então, por não pararem para pensar, por não terem tempo para essa prerrogativa, é que os homens vivem nesta terra que nem gato e cachorro. Vivem se degladiando, se odiando, se destruindo. E o autor da criação, muitas vezes ele fica impedido de operar, porque não lhe dão legalidade, assim como dão ao reino das trevas. Deus muitas vezes ele quer construir, ele quer operar, ele quer realizar, mas fica impedido pela falta de observância do homem, pela falta de fidelidade do homem. Porque o conceito de Deus para o homem hoje é uma coisa pequena. Os homens não enxergam mais Deus como todo-poderoso, como aquele que é todo amoroso, como aquele que tudo pode. Por conta disso, muitos que se dizem cristãos vivem com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão. Isso, por que isso acontece? É porque conhece Deus? É porque confiam em Deus? É porque um dia enxergaram a grandeza de Deus? Não. Não. A hipocrisia dos homens tem lhe destruído. O orgulho, a hipocrisia, a bestialidade que desenvolve no seu coração, dando ênfase a essa carne podre, que não vai para juízo, porque ela veio do pó e ao pó voltará. No entanto, o homem se entrega a ela, deixa os instintos bestiais da carne o dominar, e assim, gerações e mais gerações, indo de mal a pior, o mal predominando, o mal dominando. Por quê? Eu já disse e volto a dizer. Pela falta de obediência, pela falta de observância, pela falta de perspicácia de o homem entender que o mal
diante de Deus não deveria existir. Que o mal não poderia prevalecer na vida daqueles que conhecem a Deus. E como não conhecem a Deus, conhecem só de ouvir falar. Ou conhecem superfluamente dentro das igrejas, sendo apenas simples religiosos e esquenta-bancos, porque nunca passaram disso. E a prova é que vão de mal a pior, se odeiam, se invejam, vivem que nem gato e cachorro, como eu já disse, e no entanto se dizem cristãos. Nunca foram imitadores de Cristo, nunca foram filhos de Deus genuínos, porque os genuínos imitadores de Cristo, os genuínos filhos de Deus, entendem a dimensão de quem é Deus, entendem a dimensão do que é o reino espiritual do Senhor, um reino de autoridade e poder. E se esse reino dominasse na terra e no coração dos homens, o mal seria exaurido, o mal seria colocado à parte e não traria tanto transtorno, não destruiria tanto, porque o reino celestial de autoridade e poder estava na mente, no coração dos homens e no próprio ser. Mas é uma pena, é lamentável. Eu já gravei tantos áudios tentando abrir a mente e o coração daqueles que se dizem cristãos, porque o ímpio, por ser coitados, perecem por não conhecerem mesmo a Deus. Mas aqueles que se dizem cristãos, dizem quem conhece a Deus, tem a sua palavra, mas não manuseiam, não vivem na plenitude desta palavra. Então, estão totalmente perdidos e absorvidos pelo seu próprio egoísmo, pela sua própria hipocrisia, e serão destruídos por si mesmos, porque é o homem quem auto se destrói, usando a sua maldade consigo mesmo. Se ele não ama o próximo, imagine a si mesmo. Tudo isso é falta do conhecimento e profundidade com Deus. Porque conhecimento e profundidade com Deus não é só ter uma Bíblia ou ler ela. É ter ela, ler ela, praticá-la era. Praticar. Porque o praticante da palavra, ele é enxertado na videira verdadeira. Ele é enxertado no reino celestial de autoridade e poder. Então ele não tem medo de nada. Para isso nós temos grandes exemplos de grandes homens, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas isso passa despercebido aos cristãos que se dizem cristãos. E como eu disse, vão indo de mal a pior, cheio de doenças psicológicas, cheio de doenças carnais, porque o mal deste século é ansiedade e depressão, coisa que vem do maligno. Então, mais uma prova que o homem não conhece a Deus, porque se ele conhecesse a Deus, essas coisas não atingiriam. Se ficasse enfermo, a enfermidade não permaneceria neles, porque na Bíblia não tem registro que os grandes homens de Deus morreram de doenças terríveis, como nós vemos acontecer. E os apóstolos, todos morreram de velhice, morreram alguns perseguidos, mas nunca de doenças mortais, nunca de doenças destrutivas, nunca. E que bom seria se alguns observassem isso, parassem para pensar de verdade, porque é justamente o que está faltando nos seres humanos, principalmente nos que se dizem cristãos, falta de observância. Pessoas que não são mais críticas e nem analíticas, pessoas que não se examinam, como diz aquele texto que é sempre lido em todas as santas ceias, nos templos, e não sei por que isso não consegue penetrar no mais íntimo do homem, que é examinar-os a si mesmo, para não ser réu de juízo. Isso aí é o suficiente para fazer arder no coração e na consciência, para o homem se corrigir diante de Deus, para o homem parar para pensar, dar meia volta e ser um verdadeiro praticante da palavra de Deus.
Porque todo mês ele escuta. Examine-se o homem a si mesmo para que não seja réu de juízo. Então por que que isso não causa nada no homem? Nenhuma mudança? Por que que esse versículo não consegue sacudir a mente e o coração dos homens, as suas consciências? É porque a dura cerviz os domina. Corações de pedras. Não tem mais corações quebrantados na presença do Senhor. São corações de pedras. E quando a gente grava um áudio desse, para levar essa palavra de advertência, muitos até se revoltam. Que é o que eu vejo. Então por que que se revolta? É porque a consciência já está desgastada, já está exaurida. E o coração é de pedra mesmo. Porque o verdadeiro cristão, convertido, o verdadeiro cristão, enxertado na videira verdadeira, quando Deus fala com ele geme e chora na presença do Senhor, pedindo perdão, pedindo as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, para que ele não seja varrido e destruído naquele dia, pela grande ira de Deus, que essa sim é que vai destruir. Essa sim. Então o homem, eles não temem a Deus. E isso é mais um motivo para que vivam dissolutamente, pecaminosamente, na libertinagem, contaminados pelas tradições, pelas culturas deste mundo, pelos costumes desse mundo, e acham que é normal e acham que está tudo bem. Miseráveis. São um bando de miseráveis. Simples religiosos. Não passam disso. Jesus os chamava raça de víboras. Era assim que Jesus denominava eles, chamavam raça de víboras. E é assim que são. Se o próprio Senhor Jesus reconheceu como raça de víboras, continuou sendo raça de víboras. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos acorde. Tem gente que tem a dura cerviz tão dura, o coração tão endurecido, a mente tão entenebriada pelo mal, que hoje eles acreditam em tudo quanto é mentira das trevas. Mas se dizem cristãos, porque não perde um culto, porque estão lá louvando, porque estão lá até pregando a palavra, mas eu tenho pena dos tais. Eu tenho pena dos tais, porque a ira de Deus vai ser derramada sobre eles naquele dia. E desde já, a lei da semeadura é implacável. Plantou, colheu. Se eu sou simples religioso, um simples esquenta-banco, e não levo Deus a sério, não tenho discernimento do que é o reino espiritual de Deus e quem é Deus, coitado dos tais. É raça de víboras mesmo. Me desculpe a sinceridade, me desculpe a expressão. Mas se Deus mandou eu falar isso é porque tem pessoas precisando ouvir isso aí. Tem pessoas. E não é poucas não. São muitas. Porque isso também é para mim, essa palavra também é para mim. Quando Deus fala comigo, Ele está falando comigo também. Não é só para as pessoas ouvirem, não. Ele está falando comigo também. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos converta dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos. Que Deus nos converta da nossa vida de libertinagem, em que o mundo nos engana, em que o mundo nos ludibria, e nós continuamos na cegueira espiritual total. E assim vamos indo de mal a pior, achando que está tudo bem. Porque tem saúde, porque não perde um culto, acha que só isso aí basta. Raça de víboras. Acordem enquanto é tempo. Raça de víboras. Que Deus tenha misericórdia dos tais. Enfim, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê corações de carne, contritos e quebrantados da sua presença. É o que eu peço ao Senhor. Que Deus avive a sua obra, a sua igreja. Que Deus renove e restaure a sua igreja enquanto é tempo. Porque breve virá aquele. Como prometeu vir, virá. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele virá como ladrão. E muitos serão pegos de surpresa.
Aí vão chorar amargamente, se lembrando dessas palavras e de tantos outros que Deus levantou para falar também. Mas será tarde. Será muito tarde. Espero que Deus acorde a sua igreja enquanto é tempo, o seu povo enquanto é tempo, para saírem da hipocrisia, da libertinagem, achando que está tudo bem, achando que estão fazendo certo, o correto, e não estão. Porque falta-lhes profundidade com o Senhor. Falta-lhes comunhão mútua com o Senhor. E se não tem essas duas coisas, também não tem os dons do Senhor consigo. Porque Deus dá. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que bate, abre. Então os verdadeiros cristãos, eles incomodam a Deus a toda hora e todo instante, pedindo sabedoria, entendimento, fortaleza, santidade e os dons. O verdadeiro cristão, ele faz isso, porque ele leva a sério a Deus, sabe quem é Deus, sabe que o reino espiritual de Deus é de autoridade e poder, e não tem medo de nada. Aí fica um bando de cristãos com medo disso e com medo daquilo. O diabo está aproveitando deles, jogando todo tipo de doença neles. Mas eles acham que está tudo bem, que as doenças são normais. Lê do engano. Coitado dos tais que vive assim e pensa assim. Coitado dos tais. O povo de Deus não era para viver doente, capengando na fé. O povo de Deus era para ser um povo saudável, como a Bíblia nos mostra. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Todos eram saudáveis. Todos. Não se viu nenhum homem de Deus, nem no Novo nem no Velho Testamento, morrer de doenças terríveis. E eu desafio a qualquer um a mostrar na Bíblia, a não ser aqueles que desobedeceram a Deus, que não levaram Deus a sério. Deus também deixou um exemplo na Bíblia. De quem não leva ele a sério, perece, é destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que eu falo aqui é para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor, para que seu reino seja engrandecido. Vamos povoar os céus. Vamos saquear o inferno, pregando esta palavra, pregando as boas-vindas, as boas novas de salvação, a mensagem da cruz, a genuína palavra de Deus, com entendimento, com sabedoria, com fortaleza e com a unção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê um bom final de semana abençoado, um bom começo de semana abençoado, debaixo da sua graça. E pensem nisso, o reino de Deus é um reino de autoridade e poder. Deus nunca perdeu batalha e nunca perderá. É impossível Deus perder batalha. É impossível ninguém, nada neste mundo, neste universo, derrotar Deus, porque Ele é o próprio poder. Ele é todo poder. Pensem nisso. Louvado seja Deus.